O Dia dos Professores é considerado para algumas artesãs o seu segundo Natal em vendas, porque sim, é um momento que atrai muitas vendas para o ateliê. Pensando nisso, hoje eu trouxe um passo a passo, não só para você vender no Dia dos Professores, mas uma peça que você pode vender o ano todo, que é a necessaire. Eu fiz aqui 2 kitzinhos para presentear as professoras da Mariana, então eu fiz uma necessaire multiuso, que é impermeável por dentro, fiz uma bolsinha que serve como porta-moedas, porta-pendrive, fone de ouvidos, enfim, dá para várias utilidades. E fiz também um marca-página na bordadeira. Hoje aqui no canal eu vou te ensinar a como fazer essa necessaire. E se você quiser aprender a como fazer esse porta-níquel, que também serve como lembrancinha de maternidade, já tem o passo a passo lá no meu Instagram. E essa peça aqui, que é um marca-página feito todo na bordadeira, eu vou ensinar ele lá no meu Instagram e vou disponibilizar essa matriz gratuitamente para você. Então, se você não me segue lá no Instagram, já corre lá seguir para você receber essa matriz que em breve eu vou estar liberando o passo a passo dessa aula. E se você gosta de aulas como essa, aproveita, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo! Então, nós vamos aprender a como fazer essa necessaire aqui, um tamanho super bom, que dá para guardar muita coisa, feita toda em tecido, utilizei o linho e o percal. E aí, na parte interna, uma dica que eu deixo aqui para vocês é fazer sempre permeável, porque facilita para a pessoa na limpeza, principalmente se entornar alguma coisa dentro da necessaire. O que nós vamos precisar? Eu vou estar utilizando aqui uma rendinha de algodão para fazer um detalhe. Zíper, eu corto sempre 5 centímetros maior que a peça. Aqui o corpo da nossa peça, a medida é 24 centímetros de altura por 28 de largura, tá? E aí uma dica para você que quer fazer kits de necessaires. Você pode fazer esse tamanho aqui, eu considero como um tamanho M, tá? E aí você pode fazer triozinho de necessaires, fazendo do tamanho P ao G. Eliane, como aumentar? Aí você pode aumentar 5 centímetros na largura e 3 centímetros na altura, tá? Dependendo da linha de produtos que você quer fazer, você pode só também aumentar na largura. Por exemplo, essa altura eu acho bem boa. Então, de repente, só aumentar na largura ou, no caso, para fazer a P, diminuir, tá bom? Então, fica a dica aí. Então, o zíper, a rendinha, vou estar utilizando uma etiqueta, a minha etiqueta é lá da Mamãe Bordou, vou estar colocando o cupom aqui na tela para vocês, que é farolzinho, um cursorzinho simples, e aí, gente, eu tô aproveitando aqui retalhinhos. Então, eu tinha uma faixa de percal de 15 centímetros, bordei aqui esse coração, tamanho 10x10, da coleção Dulce Florales, que faz parte do meu curso Enxoval de Sonhos, e aí, eu tinha faixinhas aqui, ó, 6 centímetros. Então, 2 faixinhas, porque eu vou emendar aqui, tá? Mas poderia ser com 11 centímetros essa faixinha aqui. Vou precisar de 2 materiais impermeáveis para forro. E na parte de trás da necessaire eu coloquei o linho. Não vou fazer uma telacê, nada disso. Olha como que a minha peça fica. Fica boa porque é um tamanho pequeno, tá? E por quê? Justamente para ganhar tempo na produção, porque o matelacê é algo que leva mais tempo na produção aí no tempo de costura. Então, são esses os materiais e nós já vamos começar a montar. Agora, então, eu vou precisar da minha rendinha e aqui dos meus tecidos. O que eu vou fazer para facilitar aqui minha vida? Eu pego o primeiro tecido e eu vou aplicar essa rendinha aqui, que ela parece uma picueta. Fica bem delicado esse acabamento. Então, eu vou deixar ela aqui e vou costurar bem na margem para conseguir ficar com esse efeito. Ó, vai ficar dessa forma aqui, o acabamento. Aí eu venho e vou aplicar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó, na minha divisão, já venho aqui, alinho meu tecido e vou já fazer uma costura. Essa costura precisa, claro, né, cobrir e esconder aqui a costura do tecido de baixo, que eu tô usando aqui no caso é o percal de 200 fios. Poderia ser, gente,
também tricoline, sem problema nenhum. Eu tô reaproveitando aqui retalhinhos de tecidos, por isso que eu tô fazendo com esses tecidos. Agora aqui eu vou deixar direito com direito, dessa forma, e já passo uma costura. Aí, o que eu faço aqui? Eu já faço estilo matelacê e também prendo os meus tecidos. A minha costura eu tô usando aqui a margem, né, do pé de máquina mesmo, da máquina industrial. Ó, prontinho, e vou jogar aqui pra baixo. Eliane, ficou mais curto, e agora? Você pode colocar uma emendinha ou fazer o que eu vou fazer. Eu vou refilar aqui e diminuir um pouquinho o tamanho da minha peça. Pessoal, então refilei a minha peça, eu fiquei aqui com 23 de altura por 27 de largura, tá? Nas duas partes, e já refilei também aqui o excesso do forro. Vou pegar a minha etiquetinha para poder aplicar, eu coloco sempre uma fita dupla face atrás, porque facilita muito na hora da gente aplicar aqui a etiqueta. Pego essa parte aqui, ó, da largura de 27, dobro ao meio, vou fazer um piquezinho para eu encontrar o centro, e aí eu vou colocar aqui a minha etiqueta. Coloco mais ou menos, aproximadamente, 2 centímetros da parte superior. E vou costurar. Aí aqui, na hora de costurar a etiqueta, eu gosto de fazer um pontinho bem pequenininho, entre 2 e 1,5. Ó, já tá costurado. Então, eu vou começar aqui agora a aplicar o meu zíper. Direito do meu zíper com direito da minha peça. Aumento agora seu ponto de volta. Vou pegar o meu forro. Vou colocar aqui. Eu gosto, quando eu tô costurando o forro, de virar e ir pro lado de baixo para costurar. E agora eu costuro o mais próximo possível do meu zíper. Como eu tô colocando material plástico aqui, é importante você aumentar o ponto para você não serrilhar esse material e ele rasgar. Ó, costurado, vou jogar para cá. E aí, ó, é importante a gente sempre juntar aqui, ó. Junta pontinha com pontinha, faz dessa forma. E aí, você joga aqui, ó, o seu forro para cima, tá? Para você alinhar aqui o resultado da sua nécessaire. Ó, essa parte já feita. Agora eu vou pegar a parte principal, o espelho da frente, vou colocar aqui. E, gente, ó, quando eu tô fazendo peças que o bordado não vão aparecer, eu não limpo, tá? Na parte de trás. Isso é produtividade também no nosso dia a dia. A gente tem que pensar da seguinte maneira, deixa para você caprichar naquilo que realmente o seu cliente vai ver que vai fazer a diferença aí no seu trabalho. Ó, agora forro com forro e costuro o mais próximo do zíper possível. Ó, prontinho, e agora eu vou fazer a mesma coisa. Jogo pra cá, alinho essas duas partes. Nessa hora pode usar clipezinhos, tá? Eles ajudam bastante para você poder segurar aqui nessa parte inferior, deixar alinhado. E agora aqui eu vou costurar. Ó, prontinho, nécessaire já costurada. Então, agora eu preciso passar o meu cursor do zíper. A nécessaire virada de frente para você, fecha sempre para o lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui, nessa parte de baixo, por onde ele vai entrar. Eu sempre corto um pouquinho aqui do dentinho do meu zíper. Vou colocar o cursor. E aí, aqui, ó, eu entro com esse outro de ladinho.
trago ele um pouquinho mais para trás, se eu ver que tá ficando folga, para ele entrar, ó, certinho. Paro aqui no meio. Agora eu vou jogar estrutura para um lado e forro para o outro lado. E aí a dica é, se você quiser ficar com um acabamento como esse daqui, ó, fica bem certinho, você tem que jogar a parte do dentinho do seu zíper, essa parte, para o forro. Para o forro não, para a estrutura. Então eu faço isso daqui, ó, com a cremalheira e alinho aqui, ó, a minha peça, ó. Jogo para cá e deixo tudo alinhadinho. Alinha aqui e alinha aqui. E aí eu jogo ele sempre para o lado da estrutura da peça. Eu vou fazer caixinha de leite de 3 centímetros, então eu vou mais ou menos no olho aqui, costurando. Começo a costurar 3 centímetros depois. Retrocesso. Ó, parei também 3 centímetros antes. Nessa parte eu fiz um ponto mais fechadinho e na parte do meu forro eu alargo mais o meu ponto. Viro ao contrário a minha peça e vou fazer a mesma coisa, jogando aqui a cremalheira para o lado da estrutura. Agora eu vou fechar o fundo da estrutura da minha peça e aqui tem que lembrar de deixar uma abertura para desvirar. Então, também começo 3 centímetros depois e paro 3 centímetros antes. Eliane, por que você já não riscou antes? Eu prefiro fazer o retrocesso assim e riscar depois, tá? Caso você prefira riscar antes, tudo bem. É porque eu vou deixar 3 centímetros da costura para dentro. Ó, prontinho, tudo feito. Agora eu vou pegar a minha régua, caneta mágica, vou colocar aqui, ó, 3 centímetros da minha costura e vou riscar a caixinha de leite. Caixinha de leite é a profundidade. E aí, se você estiver fazendo combo de necessairezinhas, você pode ir diminuindo a caixinha de leite e aumentando, tá? Pode ir com a caixinha de leite de 1 em 1 centímetro. Então, para maior, você pode fazer a caixinha de leite de 4, ou se você quiser ela mais profunda, aumenta mais. Ó, então já risquei aqui, agora eu vou cortar bem na risca que eu fiz. Já vou cortando aqui o meu zíper. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro, tá? Deixo um pouquinho mais dele, para não ter risco de desfiar. Eu vou selar ele também com o meu isqueiro. E agora aqui eu vou começar a unir as caixinhas. Então, abro aqui, alinho, costura com costura, jogo para um lado, excesso de tecido de um lado e para o outro, e vou começar a fechar todos os cantinhos. Nessa hora aqui que a gente vai fazer dos tecidos, cuida bem para esse tecido ficar esticadinho. Eu gosto de pegar a tesoura aqui, ó, jogar bem certinho para os cantinhos para não fazer preguinhas. E agora eu vou costurar. A mesma coisa do lado de cá. Ó, prontinha a nossa nécessaire. Agora, pela abertura que eu deixei, eu venho até aqui, vou abrir o meu zíper, pego a minha peça aqui e venho trazendo ela por aqui. Aí, coloco a mão por aqui, ó, e venho para ajeitar os meus cantinhos, ó. Alinho aqui, cada cantinho.
Ó, as costurinhas batendo. E agora aqui eu vou acertar essa também. E vou costurar essa abertura que a gente deixou para poder desvirar a peça. Ó, junto aqui e vou costurar essa abertura. Já queima aqui o excesso de linha que ficou. E agora eu vou colocar todo o meu forro para dentro. Eu vou colocando, acertando os cantinhos. O forro também ajuda a dar estrutura para a peça. E olha aqui esse cantinho, como fica lindo, ó, o acabamento do cantinho. E aí eu vou fechar aqui e a minha peça já está pronta. A emendinha, gente, ó, ficou aqui parecendo um detalhe da minha nécessaire. Gente, a intenção dessa aula não é ensinar para vocês só uma nécessaire, porque sim, eu já ensinei. Se você der aí uma pesquisada no YouTube, vão aparecer diversas. Essa é uma peça para iniciante, muito simples de produzir, super útil. Mas a ideia aqui é bater um papo um pouquinho com você e falar como pensar e criar coleções. Primeira coisa, a nécessaire é uma peça que transita em todos os nichos. Então, se você é do nicho de maternidade, de utilitários, do pano de prato, de vários nichos, a nécessaire é uma peça que dá para você fazer, porque você vende o ano todo. Desde para mamãe que gosta de organizar a bolsa do bebê, até o executivo que vai colocar ali na sua bolsa uma nécessaire, seja para guardar um kit de higiene bucal, enfim, ela sempre é muito útil. Mas aí, o que eu pensei? Quando a gente faz uma peça tematizada, e me atire a primeira pedra, quem aí já fez aquela coleção com tecido de Natal e depois passou o Natal, não vendeu mais e ficou com aquelas peças paradas o ano todo? Foi exatamente isso que eu pensei. Então, eu vim aqui bater esse papo para te aconselhar, na hora que você pensar em criar uma coleção, que seja uma coleção que você possa vender o ano todo. Essa coleção aqui que eu fiz é utilizando as matrizes da nova coleção Dulce Florales, que fará parte do meu curso Enxoval de Sonhos. Mas como vocês podem perceber, é uma coleção super delicada. Por quê? Esse tipo de peça aqui é uma peça que você pode vender como lembrancinha de maternidade, batizado, Dia das Mães, presente de Natal, em todas as épocas. Porque quando você tem uma peça que é atemporal, a sua cliente e o presenteado vai utilizar por muito mais tempo do que ser uma peça tematizada. Então, era essa a ideia que eu queria trazer aqui para vocês. Na hora de você pensar em como produzir uma coleção, pense em algo que comunica com o seu público e que você possa vender o ano todo, caso acabe a sua campanha do Dia dos Professores. E aí, você pode lembrar, acabou o Dia dos Professores, que é em outubro, daqui a pouco tem Natal. Não vendeu no Natal? Tem Dia das Mães. E são peças que você pode vender no ano todo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu fiz com muito carinho para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!